Bem, meus amigos, então, boa noite. É, Então, finalizando aí nosso ciclo, né, de palestras, né? Então, nós vimos na primeira aula, nós vimos a questão da estruturação de problemas, né? Como, como é difícil entender um problema corretamente, entender as suas condições de contorno, né? E estruturá-lo minimamente para que a gente seja capaz de utilizar algum método, porque tão importante quanto aplicar um método que nós temos aprendido é estruturar corretamente o problema, né? E aí, no nosso segundo encontro, nós vimos o método SAPEVO-M, né? O grande pulo do gato dele, o grande diferencial, é que ele é um método multidecisor e bastante interessante quando você tem variáveis com propriedades mais qualitativas, quando você só consegue estabelecer preferências ordinais. Ou seja, isso aqui é muito melhor que aquilo, né? Esse carro, eu acho que ele é tão bonito quanto aquele outro, né? Então, quando eu não tenho dados numéricos, quando eu só tenho a opinião do decisor ou do especialista, aí o SAPEVO-M é mais interessante, né? Eu até expliquei, professor, se tiver dado numérico, eu posso usar um SAPEVO-M? Pode usar o SAPEVO-M mesmo com dado numérico, né? Mas, assim, eu penso que se você tem os dados numéricos da matriz de decisão, há outros métodos que são melhores que o SAPEVO-M, né? O TOR, que o Fabrício vai falar hoje, o HP TOPS 2N, você tem outras opções mais interessantes que são capazes de mastigar esses dados. O SAPEVO é interessante quando você não tem nada, só tem a opinião do especialista. Essa fragata é muito melhor do que aquela corveta. Ok, é isso que eu tenho para trabalhar. É esse dado que eu tenho para trabalhar. O comandante oficial que serviu nos dois navios disse que a fragata é muito melhor. Ponto. Eu entro com esse dado no algoritmo, né? Então, nós vimos que o SAPEVO-M ele é interessante para problemas mais qualitativos, né, variáveis qualitativas, e ele é multidecisor. E aí, depois, nós vimos o HP TOPS 2N. Ele não é multidecisor como o SAPEVO-M, né? Ou seja, para rodar o método HP TOPS 2N, eu pressuponho que se eu tiver mais de um decisor, já tenha ocorrido o consenso, né? Eles já chegaram, fizeram lá um brainstorm entre eles e chegaram num consenso para preencher aquela massa de dados. E aí, nesse caso, nós precisamos, para aplicar o HP TOPS 2N, nós precisamos daquela massa de dados da matriz de decisão para que os resultados do método sejam gerados. E aí eu mostrei a ferramenta web para vocês, né? Também, tudo online, não precisa instalar nada, né? Só entrar lá, é o Tree Decision Methods, né? O sisteminha que eu mostrei para vocês, é o 3DM. É só entrar lá e calcular os resultados, né? E hoje nós veremos o último método, que é o TOR2. E aí eu convidei o professor Fabrício Maione. Professor Fabrício é o professor da mais alta qualificação, ele é professor do Cefet, fez o mestrado em Sistemas de Computação lá no Instituto Militar de Engenharia, foi me orientando lá no IME, e agora ele está fazendo o doutorado na Universidade Federal Fluminense, está fazendo o doutorado dele também, continua na linha de modelagem matemática, né? E aí, só para vocês entenderem qual é a história. A história é que o método TOR surgiu em 1999, foi desenvolvido pelo professor Carlos Francisco Simões Gomes, foi utilizado durante um tempo, né, até idos ali em 2005, acho que os últimos trabalhos foram ali em 2008, né, se eu não me engano, né, Fabrício? Teve alguma coisa depois? Acho que não, né? Teve artigo em 2013, teve em 2015. Mas foi diminuindo até que morreu, né?
2013. Por quê? Porque não havia uma ferramenta, um software, capaz de processar os cálculos do método, que vocês vão ver que ele é um método bem rebuscado, matematicamente falando. Tá? Aí fala assim, professor, mas já vem o senhor com a matemática, não sei o quê, papapá. Não, veja bem, é o que eu falei, tudo depende do problema que você tem na mão para resolver. Tem problemas que são muito complexos e aí exigem um método mais parrudo para resolver, né? Tudo depende do problema que a gente tem que trabalhar. E aí, o Fabrício estava começando o mestrado, eu lancei esse desafio para ele. Falei assim, Fabrício, vamos dar uma olhadinha aqui na tese de doutorado do professor Simões, ver se você entende e tal. Se você entender, vamos ver se a gente consegue trabalhar em cima desse método. E aí o Fabrício aceitou o desafio, entendeu o método, propôs melhorias. No método original, ele já propôs algumas melhorias, e não só propôs algumas melhorias, como depois propôs um método novo, que virou o TOR 2, que foi a dissertação de mestrado dele. Né? E aí ele desenvolveu um algoritmo em Python, junto com um aluno dele, que aí nós fomos debugando, fomos melhorando o algoritmo, utilizamos aí por mais de um ano, utilizamos até hoje, ainda temos, mas aí no último período, no trimestre passado, nós conseguimos desenvolver uma versão web lá no IME, igual a que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, não precisa instalar nada, não precisa, né? É só entrar lá no TOWeb e colocar lá no sistema massa de dados que vocês tiverem na mão para resolver o problema. Tá? Então, assim, em 5 minutos, eu expliquei para vocês tudo o que aconteceu aí nos últimos 3 anos. Tá? Então, eu convidei, como foi o próprio Fabrício que estudou o assunto e foi a dissertação de mestrado dele, eu o convidei, né, para dar essa aula para vocês. Expliquei para ele que o mote não é entrarmos nos meandros das equações. Mostra o modelo, né, para mostrar ali a parte matemática do método, mas não precisa debulhar lá as equações uma por uma. Né? Na verdade, o que a gente quer é o quê? É mostrar quais são os problemas que o método pode resolver, né? Qual é a categoria de problemas que eu consigo resolver e ensinar a mexer no software, no TOWeb. Né? Que aí vocês podem pegar lá os problemas no contexto de relações internacionais, a maioria, eu acredito que é internacionalista, né? Trabalha com esse conceito de estratégia, então dá para ser tranquilamente utilizado em várias situações que vocês estudam aí em relações internacionais, seja na UF ou seja em outras universidades. Tá? Então, mais uma vez, professor Fabrício, muito obrigado por aceitar o convite. Eu não sabia se ele ia poder ou não, se ele não pudesse, eu ia falar. Né? Mas aí, como ele pôde, eu tenho certeza que ele vai dar uma aula muito melhor que a minha, porque ele se debruçou sobre o método, já publicou vários artigos utilizando o método, então, com certeza, é a pessoa mais apropriada. Tá? Então, Fabrício, muito obrigado mais uma vez e pode tocar o barco. Deixa eu botar aqui para você compartilhar. Vou apresentar, né? A minha internet está meio instável, eu vou te passar o host, porque se eu cair, a sessão não cai. Tá bom. Tá? Beleza. Pronto. Beleza, consegui já. Vocês estão vendo a tela? Opa, sim, perfeito. Sim? Beleza. Vamos lá. Então, eu começo sempre com essa imagem, né, do TOR para ilustrar o método. Né? E uma vez já, acho que foi até o professor Marcos mesmo, falou,
cara vem com martelo, explode, eu falar que o método é explosivo, né? O método que ele tem uma modelagem matemática bem pesada em relação aos outros métodos, né, Marcos? Você até uma vez falou, pô, qual marketing você está botando aí? Pô, Botando que um cara se método é esse? explodindo, Eu vou lá com o né? martelo resolver um problema, o martelo explode. Pô. Pois é, ele se aplica muito aquilo, né, das vezes que a gente fala, né, que a gente tem uma formiga e usa uma bazuca para matar a formiga, né? Então, é um martelo que é poderoso, então não é para qualquer tipo de problema que a gente vai utilizar, né? Como o Marcos comentou, a gente tem vários tipos de método, então tem que ver aí qual que vai se ajustar melhor à aplicação do Thor. Mas ele resolve, sim, dos problemas simples aos complexos, né? E, então, primeiramente, eu queria agradecer o convite aí do professor Marcos Santos, ele é meu orientador de mestrado, agora é meu orientador lá na UF. É sempre um prazer participar das aulas que ele me convida, né? Já participamos de diversos congressos juntos. Ele mesmo já foi convidado lá para o Cefet, onde eu trabalho, o Cefet Itaguaí, e já falou sobre alguns métodos, né, o método Sapelo, enfim, e outros cursos que já deu. Então, a gente tem essa parceria muito grande, né, de, de colaboração, né? Então, eu queria agradecer bastante aí o convite do professor Marcos e falar um pouco aí do método TOR2, né? Ele me pediu para focar no método TOR2 e, como vocês ouviram, né, não me debruçar tanto na parte matemática, mas sim na parte de aplicação dele, né? Mostrar para que esse método de fato serve, onde ele pode ser aplicado e mostrar a ferramenta Tor Web aí, que é a cereja do bolo. A ferramenta tem pouco tempo que a gente colocou no ar e é uma versão ainda, uma versão beta, vamos dizer assim, não no que diz respeito aos cálculos, os cálculos estão todos certos, mas vamos dar um upgrade aí na parte visual, né? Na parte de interface gráfica do site, enfim. Mas a parte matemática está funcionando perfeito, vocês podem utilizar sem medo. Então, vou falar sobre o método TOR2, né? Que é o método multicritério de apoio à decisão, e o sistema TOR Web. Meu nome é Fabrício Maione Tenório, eu sou professor do Cefet Itaguaí. E aí está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida e queiram entrar em contato. Meu contato também vai estar no último slide, vou deixar para vocês verem. Ok? Então vamos lá. Então eu sempre começo com uma motivação sobre teoria da decisão, né? Então, não gosto logo de entrar falando do método, né? Então eu gosto de fazer uma introdução, uma motivação em relação ao tema. E aí, gosto de começar com essa frase do Eisenhower, general dos Estados Unidos, né? Foi presidente, e a frase dita por ele foi: a história do homem livre nunca é escrita pela sorte, mas pela escolha, a escolha dele. E eu gosto muito dessa frase, né? Porque a nossa vida ela é uma sucessão de decisões que a gente toma. O nosso sucesso ou fracasso está condicionado a essas decisões tomadas por nós. Então, tomar uma decisão errada pode ter um impacto muito grande lá na frente. Então, daí vem a importância desses métodos. Eu, tanto pensando numa perspectiva do sujeito, né, uma perspectiva subjetiva da sua vida, uma decisão sua, quanto pensando numa decisão empresarial, uma decisão que pode impactar aí na perda de milhões, bilhões para a empresa, ou um ganho extraordinário, né? Então, somos movidos pelas nossas decisões. Então, isso é um fato. Uma segunda frase que eu trouxe é: todos os dias nós tomamos 20 mil decisões, muitas delas na velocidade da luz. Então, esse número é um número estimado aí de decisões. A princípio,
é um pouco assustador. Você fala, não, eu não tomo 20 mil, né? Enfim. Mas se a gente for pensar, você acorda e aí, eu vou ligar o soneca, não vou ligar, vou dormir mais 5 minutos, não vou, né? Ah, com que roupa eu vou para o trabalho? Né? Ah, eu vou botar qual perfume? O que eu vou comer no café da manhã? Então, são coisas muito instintivas, né? A gente nem pensa no tipo de decisão que está tomando, mas está tomando decisão. Ah, eu vou botar nessa rádio? Ah, essa música está chata. Ah, eu tiro da rádio ou eu deixo para ver a próxima música? Né? Ah, qual rádio eu vou botar, então, se eu trocar? Né? Então, tomamos muitas e muitas decisões. Claro que decisões de impactos diferentes. Normalmente, essa decisão que a gente não pensa que a gente está tomando são decisões que têm um impacto menor, né? Enfim. E aí eu trago aí como motivação algo que para mim é muito recorrente, né? Então, há pouco tempo a gente tinha o Netflix como sistema de streaming, né? Um dos pioneiros, né? E hoje a gente tem aí vários serviços. Temos o HBO Go, Telecine Play, Globoplay, Prime Video e vem mais por aí, né? E aí a gente chega lá sexta-feira, né? Chegou do trabalho ou terminou o expediente e fala, vou ver um filme no Netflix. E aí eu sento ali para ver aquele filme, aí vou rodando os filmes. É tanta opção que de vez em quando dá aquela caramba, não sei o que eu vou ver, daqui a pouco eu estou dormindo já. Né? A gente vai vendo, vai percorrendo e chega um momento que fala, peraí, tipo, não sei o que eu vou ver. E aí o negócio torna-se tão custoso de decidir que você desiste, aí você desliga a TV e vai embora. Se tiver acompanhado, então, tiver aí com a Dona Maria, pior ainda, né? Aí são interesses dos dois, enfim. Então, para piorar, né, entre aspas, hoje temos uma série de plataformas com uma infinidade de conteúdo e isso é muito difícil, né? A gente tomar decisão às vezes, né? Eu até botei ali um mind-blowing, né? Chega a tua cabeça estoura, né? Você fala, o que eu vou escolher? E aí eu brinco que numa escala de 1 a 10, né? Onde 1 é fácil escolher um filme e 10 é extremamente difícil, eu tô lá pro 1000 e pouco, assim. Eu tô muito acima, né? E muitas pessoas são assim e agem dessa maneira, né? Então, cada pessoa tem uma forma para lidar com a tomada de decisão. Então, a gente pode separar em 2 grupos. Aí, um grupo que toma uma decisão mais rápida e ao mesmo tempo, ele não está tão preocupado com aquele conteúdo que vai assistir, mas se satisfaz com o conteúdo mais tranquilo, com entretenimento, né? E um grupo aí que está sempre tentando otimizar a sua decisão, né? Você quer ver o melhor filme, né? Então, você quer escolher ali, você perde um tempo naquela decisão. Enfim, então trouxe esse quadrinho que é um quadro da minha vida. Vamos expandir. E aí, traçando um gráfico, né, com os eixos, minha mente é uma confusão. E um eixo ali, né? O que é minha mente é uma confusão? É o grau de confusão mental ao tomar uma decisão, né? E o eixo X ali, onde está aquela parte matemática, é o volume de dados que a gente precisa para tomar uma decisão, né? Volume de informação. Então, aqui é confusão mental e aqui é volume de informação, volume de dados, né? Então, a gente tende a achar, a princípio, que quanto mais dados a gente tem, menos confuso a gente fica para tomar uma decisão, né? Mais fácil é tomar aquela decisão. Então, se a gente fosse pensar dessa forma, a gente teria uma reta, né? Inclinação para baixo, né? Uma reta inclinada com isso aqui descendo, né? Então, à medida que eu vou me informando, né? Que eu tenho mais dados, menos confuso eu fico. Né? Então, é uma tendência aí da resposta quando eu faço essa palestra, eu converso com os alunos. Mas a grande verdade é que a curva não se comporta assim, né?
Na verdade, não vai ser uma reta com inclinação para baixo. A gente tem pontos aí, né? Na verdade, a gente começa bastante confuso, né? E a gente vai se informando, vai se informando. Então, a gente vai se informando e vai descendo esse gráfico aqui, né? E aí ele chega num ponto que é tipo um ponto de mínimo. E depois essa curva ela volta a subir. Então, ela faz esse comportamento aqui. Ela vem aqui de cima, desce, chega num ponto mínimo e sobe de novo. Então, o que acontece? A gente fica muito confuso, chega um ponto que é um ponto de mínimo, que seria o nosso ponto ótimo ali para decidir, e depois a gente volta a ficar confuso de novo, né? Isso ocorre porque chega um ponto que a gente, não sei se aconteceu com vocês, mas a gente começa a se informar tanto sobre o assunto que aquilo acaba gerando uma confusão em você mesmo. Você começa a questionar o seu próprio entendimento, né? Então, chega um ponto que você começa a ficar confuso por ter mais informações. Então, isso foi provado, né? Porque alguns neurocientistas escanearam, né, o cérebro numa situação de pouquíssimos dados. Então, nessa situação de pouquíssimos dados, você tem um alto grau de confusão, normal. E à medida que você vai esclarecendo, vai reduzindo a tua confusão, né? Mas depois eles escanearam um segundo momento, que era que você estava com um alto volume de informação. E aí, escaneando as duas áreas do cérebro, o que ele mostra? Que as duas áreas têm exatamente a mesma... Tira uma fotografia, vamos simplificar, do cérebro. As duas áreas apresentam a mesma fotografia. Ou seja, você tem o mesmo grau de confusão, tanto quanto quando você tem um baixo volume de informação e quando você tem um alto volume de informação. Então, isso é bem legal para a gente entender como a gente funciona, como a mente humana decide e trabalha, né? Então, a curva seria mais ou menos isso que eu falei. Você tem um alto grau, você desce, você tem um ponto ótimo, a partir daqui você começa a questionar o entendimento e você volta a ficar confuso. Isso aqui, tirei grande parte desse raciocínio desse livro aqui, que é muito bom. Decision Book, 50 modelos de pensamento estratégico. Muito legal. Bem, então, continuando a motivação, a gente pode passar por uma sobrecarga de informação, né? O nosso cérebro, ele não é um computador, então serve como uma máxima, às vezes, menos é mais. O que acontece? A capacidade de processamento e memória do computador aumenta. A mente humana é um gargalo. Então chega um momento que, se a gente tiver muita alternativa, a gente não consegue decidir. E, além disso, muitas alternativas podem reduzir a satisfação das pessoas com suas decisões, mesmo que tenham feito boas decisões. Tá? Então, ter muita alternativa pode reduzir a satisfação, porque tem uma utilidade marginal decrescente aí, em você ter várias alternativas. Cada opção que você inclui, você subtrai um pouco a sua sensação de bem-estar, até que esses benefícios marginais de escolha adicional se estabilizem, né? Então, requer mais tempo e esforço, uma tomada de decisão com mais opções. Isso pode levar à ansiedade, arrependimento, expectativas excessivamente altas e autoculpa se essas escolhas não derem certo. Então, pode gerar remorso aí do comprador. Está com a fonte, todos os artigos que eu estou citando, e são bastante interessantes para uma leitura aí posterior. E aí trouxe esse outro artigo, tem autores aí da Universidade de Columbia e Stanford, e eu vou falar um pouquinho sobre uma situação tratada nesse artigo. Esse artigo ele fala de um mercado nos Estados Unidos, né? E esse mercado ele tinha, exatamente como está na foto aqui, né? Ele tinha uma exposição
de 348 tipos diferentes de geleia. Então, é muita geleia exposta, né? Imagina, você chega num corredor de loja e você tem 348 tipos de geleia e tem que escolher algum para você levar lá para o seu lanche, né? E aí, uma pesquisadora, que é essa pesquisadora do artigo, ela entrou em contato com o gerente né, do estabelecimento e aí perguntou, falou assim, esse modelo de oferecer tantos produtos realmente funciona? E aí o gerente apontou, né, um ônibus de turismo que estava chegando com um monte de turista com máquina fotográfica entrando na loja, né? Enfim. E ela quis testar de alguma maneira se essa estratégia de marketing, né, de venda dava certo. Então, primeiro, eles trabalharam com duas situações. A primeira situação é eles puseram numa parte dentro da loja um expositor com 24 sabores diferentes de geleia. E, de outra forma, eles fizeram a exposição de 6 sabores diferentes de geleia. Nesse aqui, onde eu tinha 24 sabores de geleia, eu tive mais ou menos 60% dos meus clientes que entraram na loja pararam nesse expositor. E nos 6 sabores de geleia, pararam cerca de 40% dos clientes. Então, o cliente, quando ele vê um volume muito grande ali de produtos, ele para se interessar, para ver. Mas aí a pergunta dela, a pergunta da pesquisa, é se isso converge numa compra. Né? Você vai ter uma convergência disso numa compra ou não. E aí foi o fato que ela estava tentando provar, né? Eu tinha 60% dos clientes e desses 60%, mais ou menos 3% dos clientes pararam, nesse caso. E nesse segundo caso, onde eu tinha 6 sabores diferentes de geleia, 30% pararam. Então, assim, você pensando isso numericamente, é melhor você trabalhar com um expositor com menos produtos. Você vai ter mais clientes comprando o pote de geleia. Né? Então, isso que está muito relacionado a isso, da capacidade de escolher. Né? Então, você tem uma variedade muito grande, a pessoa entra ali num questionamento e ela acaba não levando aquele produto, então ela não consegue escolher. Quando você diminui isso, você consegue converter isso numa venda. Bem, outro artigo que eu trago aqui, de Princeton, muito legal, né? Ele fala sobre que grupos melhores têm uma maior acurácia no processo decisório. Né? Então, isso é bastante interessante também. Então, quanto menos tomadores de decisão você tem, maior a probabilidade desse grupo fazer a escolha certa. Então, ele fala em 2 tipos de grupo, né? 2 tipos de informação principais. O primeiro tipo de informação são informações correlacionadas e o segundo, não correlacionadas. O que são informações correlacionadas? São coisas aceitas ou conhecidas por todos os membros do grupo. E não correlacionadas, fatos percebidos apenas por alguns membros do grupo. Então, o que acontece? Tem informações que todos sabem, todos que estão ali naquele processo decisório dominam e sabem. E a não correlacionada, apenas alguns desse grupo têm conhecimento dessas informações, que vão impactar diretamente no teu processo decisório. O que acontece é que quanto mais você infla esse grupo de decisão, mais essa informação não correlacionada, ela vai se perdendo. Mais ela se perde, porque vão mais pessoas nesse processo e essa informação não consegue ser exposta, porque tem uma parcela muito pequena do grupo que tem domínio delas. Então, ele fala que a capacidade comum de reunir essas 2 informações em uma decisão correta ou precisa era maior em uma faixa de 5 a 20. Então, você, tratando de grupos muito grandes para tomar de decisão, essas informações não correlacionais
não correlacionadas, elas acabam se perdendo de alguma maneira e você perde informações preciosas aí para a sua tomada de decisão. Bem, entrando aí no campo mais teórico, uma definição simples de decisão, né, tomar decisão, é que é um processo cognitivo que resulta aí na seleção de alternativas. Então, para você decidir, você tem que ter alternativas. E, dentre essas alternativas, escolher a que melhor atende às necessidades impostas por uma dada situação, pensando no conjunto de valores, preferências, crenças de um centro decisor. Tá? Então, essas decisões são tomadas nos valores dos decisores, nas preferências deles, nas crenças deles. Então, se escolhe uma alternativa dentre uma gama de possibilidades. Então, a busca contínua por melhores decisões, melhores entre aspas, porque diferente de outros modelos da pesquisa operacional, a gente não trabalha com um conceito de ótimo, né? A gente não... O que é otimizar? Vamos dar um exemplo. Né? Se eu produzir exatamente o número X de produtos e Y de produtos, eu vou ter o meu lucro máximo. Então, não tem nenhuma outra combinação possível que permita que eu tenha o lucro máximo. Isso é otimizar da pesquisa operacional. Mas quando a gente fala de tomada de decisão, a gente trata o melhor como aspas, com aspas, porque a gente está falando o melhor para certo grupo. A gente está falando o melhor para aquele tipo de decisor, com aquele tipo de crença, valor, com aquele tipo de modelagem, né? Então, é isso. Então, utilizar esses métodos de apoio à decisão permite um melhor entendimento das dimensões do problema diante do estudo minucioso dessas características, por exemplo, análise das situações, prioridades, alternativas e resultados esperados. Então, onde entra o multicritério? Já respondo, quando a gente tem critérios conflitantes. Então, a gente vai tomar uma decisão, você vai comprar um carro, mas esse carro ele é mais seguro, mas aquele carro ele tem maior tecnologia, mas aquele carro tem um espaço interno maior. Então, como é que você decide quando você tem critérios conflitantes? Né? Se um carro é melhor em tudo, não tem decisão. Você já escolheu o carro. Né? O problema é que nunca uma alternativa ela é melhor em tudo. É muito difícil isso. Até quando você pensa num Lamborghini e num Fox, por exemplo. O Lamborghini ele é melhor em tudo, teoricamente, mas ele é pior no preço. Né? Ele é menos econômico, enfim. Então, a gente sempre vai ter uma desvantagem. Então, vai depender a forma que você pondera seus critérios, como é que você atribui a tua importância ali, né? Então, vai desde uma compra de um carro, a compra de um apartamento ou de uma casa, até a escolha aí de uma fragata para uma corveta, uma fragata para a Marinha do Brasil, né? Então, isso foi um problema real de tomada de decisão. Então, o processo em classe Tamandaré foi baseado em 2 instrumentos. O primeiro é método de apoio à tomada de decisão e o segundo, análise de risco. Então, foram utilizados aí 215 critérios, é um problema bastante complexo de tomar decisão, até porque envolve bilhões aí de reais. E participaram aí especialistas das diretorias técnicas da Marinha, do setor orçamentário financeiro, englobando aí diversas áreas. Então, a gente toma decisões ali desde as mais simples, compra de um carro, né, até a escolha de um navio para a Marinha. É uma compra de bilhões de dólares ou reais. Então, o professor Marcos Santos já deve ter falado disso, mas de alguma forma é muito importante no que diz respeito a tornar aquela compra legítima, a legitimidade àquela compra. Né? Então, quando você modela a compra de um navio utilizando o método multicritério de apoio à decisão, você está tirando um pouco aí da imparcialidade ali
daquela escolha. Então, ela foi tomada como aquela escolha, com quais critérios, né? Como é que foi escolhido esse navio. Né? Então, você dá legitimidade ao teu processo de compra. Então, muito importante em empresas privadas, públicas e assim por diante. Então, o TOR 2, ele utiliza, né, da teoria da utilidade multiatributo e programação matemática. Ele trata disso, né, da utilidade multiatributo e programação matemática, mas ele utiliza isso de forma conjunta com relações de sobreclassificação. Ou seja, a escola americana ela trabalha com essa teoria da utilidade multiatributo e programação matemática, e a escola europeia com sobreclassificação. O TOR ele é um modelo híbrido. Né? Então, ele é um modelo que utiliza os conceitos da escola americana com conceitos da escola europeia. Tá? Então, só para contextualizar, aqui está o método HP, vocês devem ter visto, aqui o método Electri, enfim, Prometei e assim por diante. Então, aqui só um quadro para ilustrar alguns métodos da escola americana, alguns métodos da escola francesa europeia e o TOR, que entra aqui como um método híbrido. Então, o TOR ele é um algoritmo híbrido de apoio multicritério, utilizado para processos decisórios com alternativas discretas. Então, ele utiliza, como eu disse, a modelagem de preferência, teoria da utilidade, teoria multiatributo, para quantificar a atratividade de uma alternativa pela criação de uma função de agregação não transitiva, que eu vou apresentar à frente. Isso aqui é característica da escola americana, essa função de agregação não transitiva. Então, o TOR ordena alternativas discretas, elimina critérios redundantes, verifica a duplicidade das informações e verifica e quantifica a elevação de precisão do processo decisório. Então, ele utiliza dessas duas ferramentas. TCA, vamos lá, o que é TCA? TCA é o seguinte, eu vou rodar o algoritmo do método TOR, ou o método TOR 2, né? E aí, quando eu rodo esse algoritmo, ele me gera uma ordenação. Então, ele vai me dizer, por exemplo, navio 3, navio 2, navio 4, navio 1. Então, o navio 3 é melhor que o 4, que é melhor que o 2, que é melhor que o 1. Tá? E aí, o que eu faço? Eu estou analisando isso numa perspectiva de 7 critérios. E aí, eu começo, por exemplo, tirando o critério de menor peso. O que eu faço? Eu elimino aquele critério, eu vou atribuir um peso 0 a ele. Então, naquela matriz, eu sumo com aquela coluna e calculo novamente a ordenação. Rodo o TOR novamente. Se eu rodar e a ordenação der a mesma coisa, significa que o quê? Significa que aquele critério ele é irrelevante. Então, vamos lá. A gente está lá na compra do carro. Vamos facilitar. Eu tenho 4 critérios. Eu rodo primeiro o meu problema com 4 critérios. E ele vai me dar uma ordenação. Se eu tiro um dos critérios, que começa pelo de menor peso, e roda esse problema novamente, se ele der a mesma ordenação do que com os 4, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse critério que eu tirei, ele é relevante. Irrelevante, tanto faz eu utilizá-lo ou não. Porque eu tenho a mesma ordenação independente daquele critério ou não. Então, o que o TOR faz? Ele já te indica se aquele critério é irrelevante ou não. Se eu posso retirá-lo ou não. Outra coisa que o TOR faz, o TOR trabalha com um modelo de incerteza. Então, você trabalha com uma matriz, que tem a matriz de decisão, e você trabalha com uma matriz de incerteza. Essa matriz de incerteza, que é a matriz de pertinências, ela é composta por, basicamente, cada valor nela significa o grau de segurança do dado que você está imputando. Tá? Então, por exemplo,
você não sabe a velocidade máxima lá do Fox. Você não sabe. Você acha que a velocidade máxima do Fox, ó, chutando, é meramente ilustrativo, está entre 170 a 190 km por hora que ele chega. E aí você joga ali um valor médio, por exemplo, 180, só que você não tem certeza dessa informação que você está imputando. Então dá para você botar um fator de grau de segurança da informação que você está colocando. Ou seja, eu posso botar um fator 0,7 da certeza dessa informação. Então eu estou 0,7 certo que a velocidade do carro máximo é 180. E dessa forma eu consigo depreciar a pontuação que essa alternativa vai levar lá na frente, tornando o modelo mais justo. Tá? Então, a gente vai ver isso à frente. Então, para aplicar o torque, o que você precisa? Você precisa de um peso, você precisa... precisa de um peso para cada critério, você precisa de limite de preferência e indiferença para cada critério, você precisa de discordância para cada critério, e a pertinência dos pesos, ou seja, grau de segurança dos dados, dos pesos que você está imputando, e grau de segurança das alternativas que você está imputando. Tá? Agora, aqui de um limite de preferência, né? Eu vou tentar explicar aqui. O limite de preferência é o seguinte, você tem um limite de preferência, que é um P, e o limite de indiferença, que é um Q. Então, eu vou fazer de uma forma prática, mas só para a gente contextualizar de uma forma simples. O que é o P, o limite de preferência? O P é uma diferença relevante. Então, gravem isso. P é uma diferença relevante. O Q é uma diferença irrelevante. Ela não é tão importante assim. Tá? Vamos traduzir isso? Vamos lá. Eu fiz um recorte aqui do problema do navio que eu vou apresentar para vocês à frente. Mas, basicamente, a gente tem alguns tipos de navio, né? Eu peguei 3 critérios só. E aí eu coloquei como valor de P 3 e o valor de Q 1 para a velocidade máxima. Então, olha só. Esse GA e esse GB são minhas alternativas, meus valores dentro de cada critério. Então, vamos lá. Vamos supor que eu pegue esse valor aqui, do DDG 51. Esse DDG 51, ele tem uma velocidade máxima de 32. E o F-125, ele tem uma velocidade máxima de 26. Então, se eu diminuir 32 de 26, isso vai dar o quê? 6. Então, aqui dá 6. 6 é maior que 3, que é o valor de P para a velocidade máxima? Sim. 6 é maior que 3? Sim. Então, eu tenho uma preferência forte no quesito critério velocidade máxima do navio DDG 51 com o navio F-125. Eu tenho uma preferência estrita ou forte a navio DDG 51 em velocidade máxima. Tá? Então, a gente faz, na verdade, no TOR 2, todos esses cruzamentos aqui. A gente vai medindo qual o tipo de preferência que você tem da alternativa 1 com a 2, da 1 com a 3, da 1 com a 4, da 1 com a 5, da 2 com a 3, com a 2 com a 4 e assim por diante. Então, por isso, a gente precisou de uma ferramenta computacional. Imagina como eu vou fazer todas essas comparações na mão. Não tem como fazer isso. Então, a ferramenta não foi só algo para facilitar, né? Algo estritamente necessário. Sem a ferramenta, você não roda muito dos problemas. Então, a gente vai classificando isso. E a mesma coisa, por exemplo, para cá. Ó, vou pegar aqui uma diferença de
32 com 30. 32 com 30, eu tenho uma diferença de quanto? De 2. Né? Então, se eu tenho uma diferença de 2, o meu Q, ó, aqui vai ficar 2, né? E aqui, o meu Q vai de 1 a 3. Meu Q é 1, meu P é 3. Então, está dentro dessa condição aqui. Então, se está dessa condição aqui, eu tenho uma preferência fraca. Então, eu tenho uma preferência fraca para o DDG 51, comparando com o LCF no critério velocidade máxima. Agora, se eu tenho uma diferença menor que 1, né? Aí eu tenho uma preferência fraca. Desculpa, eu tenho uma indiferença, perdão. Oi. Alguém falou alguma coisa? Sem dúvidas, né? Então, aí eu tenho uma indiferença. Né? Obviamente, por exemplo, os dois valores têm 29, a diferença entre eles é 0, então se a diferença entre eles é 0, eu tenho uma indiferença. Tá bom? Então, é assim que eu classifico cada uma das relações. E após classificar essas relações, eu jogo aqui nessas 3 possíveis situações. Né? Então, aqui eu vou de S1 a S3, onde S1 é um sistema mais rigoroso para o menos rigoroso. Aqui eu só tenho a atratividade da alternativa computada em situações que eu tenho preferência forte, aqui que eu tenho preferência forte e fraca, e aqui quando eu tenho forte, fraca e indiferença. Então, eu pego os valores, primeiro eu classifico cada uma das coisas, depois eu atribuo uns pesos a isso, né? Sendo que a PB no TOR 2, né, ele leva o peso inteiro do teu critério, a IB leva metade e a QB leva algo entre a metade e o peso inteiro. Tá? Então, é isso. Então, só reforçando o que eu disse, diante da falta de segurança e precisão, a gente pode quantificar a imprecisão colocando expressão no nível de certeza através de um índice de pertinência, que vai de 0 a 1. Onde 1, eu tenho absoluta certeza do dado que eu estou imputando, e 0, eu estou totalmente inseguro desse dado. Tá? Então, 1 aqui é um dado de um manual, né? Algo que eu tenho certeza, manual de algum equipamento. E 0 é algo que eu não tenho certeza nenhuma. Então, o que é legal com o TOR, que eu acho que é um grande ganho do TOR 2, né? Ele é excelente para situações que eu tenho matrizes com falta de dados, matrizes incompletas, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha matriz de decisão, eu não sei se eu tenho um exemplo aqui. Vamos supor esse exemplo. Eu tenho a minha matriz de decisão, mas eu não tenho alguns dados dessa matriz. Por exemplo, eu não tenho esse dado aqui, ó. Esse aqui. Vamos supor que onde está 3 aqui, eu não saiba que esse valor é 3. Então, o que acontece? Como eu não tenho como comparar isso, o 7 com alguma coisa que eu não sei, 2 com alguma coisa que eu não sei, o que normalmente é feito na literatura? Eu elimino esse critério. Né? E aí eu perco um critério, ou elimino essa alternativa. Se eu não tenho como comparar, eu elimino. Né? E o que o TOR propõe? Ele propõe que, mesmo que eu não tenha esse dado, mas eu tenha alguma suspeita, eu posso estimar esse dado e atribuir na matriz de pertinência um grau de segurança do dado mais baixo. Porque isso vai, de alguma forma, penalizar a pontuação que aquela alternativa vai tomar. Porque é injusto, né? Eu não ter certeza daquela informação e eu levar o mesmo ponto na matriz do que uma que eu tenho certeza. Né? Então, na verdade, é uma forma de equilibrar quando eu tenho incerteza.
Então, é uma ferramenta muito legal para situações de falta de dados, né, que é muito recorrente. Né? Você quer comparar alternativas com muitos critérios, mas às vezes falta um critério. E aí você vai perder aquele critério, porque você não tem. Você pode, então, o Tor dá como alternativa atribuir aquele valor e um valor de pertinência mais baixo para deteriorar aquela pontuação. Então, aqui é a evolução basicamente feita no meu mestrado, né? A gente muda a atribuição dos pesos, a relação dos pesos, a pontuação que cada um vai levar. Então, A e B levam metade do peso e a QB é uma proporção entre a metade e o todo. Isso não era feito no TOR 1. E outra inovação é porque o que acontece? Como é que é contemplada essa incerteza? É feita no TOR 2, né? É feita uma média aritmética que vai sendo multiplicada ao peso de cada alternativa quando eu tenho um ganho, né? E no TOR 1 não, ele só era considerado situações que eu tinha preferência fraca. Então, o TOR 2 ele contempla toda a incerteza do modelo. Então, para modelos que eu trabalho com incerteza e eu quero utilizar dessa incerteza, o TOR 2 ele é mais aplicado. Tá. Beleza. Então, aqui eu trago alguns trabalhos relacionados, né, do TOR 1, né, do TOR, antes de eu mexer nele, né? Então, esse aqui são alguns artigos publicados em periódicos, né? Então, eu tenho diversos temas aqui. Eu tenho desde tecnologia de cartão de crédito, a disposição de resíduos plásticos e resíduos de construção e demolição, destinação de gás natural, tipo de biomassa, enfim, muitas e muitas aplicações. O Márcio comentou de negociações internacionais, enfim, de relações internacionais, podem ter aplicações, né? E aqui são alguns dos artigos de simpósio, né? Então, vai de seleção de pessoal, tecnologia de telefonia móvel, aquisição de equipamento a laser, avaliação de imóveis residenciais para aluguel, enfim. Então, é bem vasta o número de aplicações do TOR. E eu ainda vou atualizar essa tabela aqui com os novos artigos do TOR, né? Os artigos depois do meu mestrado, né? E eu vou mostrar alguns aqui, mas não estão nessa tabela ainda. Então, eu vou mostrar com destaque. Então, eu mostro um estudo bastante interessante. Ele foi publicado na Revista de Saúde Pública da USP, né? Que é a escolha de navio de assistência hospitalar no combate à pandemia do Covid-19. Um tema super atual. Então, ele utiliza aí do método TOR para a tomada de decisão, para escolher qual navio seria o mais propício para esse meio, né, de assistência hospitalar no combate aí ao Covid-19. Isso aqui foi um artigo aprovado no SPOM de 2019, o Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha, que é a aplicação do método TOR para a escolha de um modelo de treinamento em um laboratório de metrologia. Então, ele utiliza o do método TOR e o método HP para chegar num possível modelo de treinamento a ser aplicável num laboratório de metrologia. Aqui é um artigo do EMEPRO, né, o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção, que trata da seleção do melhor modelo de lâmpada de LED para as instalações do Senai CETICT a partir do método multicritério TOR. Então, é muito vasto o número de aplicações, né? Enfim, é um método que contempla, tem muitos estudos e podem ter mais em diferentes áreas, né? De forma que a ideia é ser um método multidisciplinar. E trago também né, a aplicação do método TOR para a seleção de um software RP para uma fábrica de tortas.
Isso aqui foi um capítulo de livro da gestão da produção em foco. Então, ajuda na escolha de um RP para essa fábrica de pequeno e médio porte. Bem, esse foi um dos últimos artigos aí que eu enviei com o professor Marcos, o professor Carlos Francisco Simões Gomes e o meu aluno Jean, que é a seleção de um navio de guerra e análise multicritério, a utilização do método TOR. Enfim, estudo bem interessante para a Springer, publicação da Springer. E esse aqui é o estudo, esse último estudo, no entanto, ele não trabalha com a ideia de custo. Esse aqui, se eu não me engano, ele já trabalha com custo, então ele é a melhor escolha de um navio para a Marinha do Brasil, e aqui é a melhor escolha operacional, né? A gente não está levando em conta o custo, a gente só está levando em conta qual é o melhor navio. Então, essa análise é um pouco mais completa, uma vez que a gente tem uma restrição orçamentária que deve ser levada em consideração. E eu trouxe um pouco desse estudo de caso, vou passar de maneira mais rápida, né? Mas, basicamente, o Brasil é um país pacífico, né? Ele é movido pelos princípios de não intervenção, defesa da paz, solução pacífica de conflitos e democracia, e faz parte aí da identidade do brasileiro conviver de forma harmônica, né? Então, dessa forma, não existe intenção de exercer o domínio, mas sim de engrandecer o país. Então, aqui estão alguns objetivos nacionais da defesa: a garantia da soberania, a estruturação das Forças Armadas, a criação de condições sociais e econômicas para apoio da defesa nacional do Brasil, contribuir para a paz e segurança internacionais, proteção dos interesses brasileiros nos diferentes níveis de projeção. Então, só para contextualizar, isso aqui diz respeito a esse artigo aqui. Eu estou desmembrando para vocês terem uma ideia de uma modelagem aí do início ao fim. Então, assim, para a Marinha do Brasil possuir os meios minimamente necessários para exercer suas atribuições constitucionais, ela tem que ser corretamente dimensionada e tecnologicamente equipada. Então, para esses objetivos serem cumpridos, ela tem que ser bem dimensionada e equipada da forma necessária. Então, esse aqui é um fluxo para entender o estudo de caso, né? Qual era o problema que a gente tratou? O problema é, devido a essas sucessivas restrições orçamentárias, a esquadra da Marinha é subdimensionada, né? Hoje tem cerca de 11 navios escolta e muitos deles estão no fim da vida útil, próximo do fim da vida útil. Ou seja, não vão ser mais utilizados. E até 2024, que é essa data prevista da entrega da primeira fragata da classe Tamandaré, o país vai ter apenas 5 navios para atender aqueles objetivos todos que a gente viu, né? Então, a possibilidade de atrasar essa primeira fragata, essas fragatas da classe Tamandaré é altíssima, porque ou não deve ser desconsiderada, porque estamos numa situação muito instável, né, economicamente e tudo mais. Então, é bem possível que faltem recursos necessários para que ela fique pronta. Foi o que aconteceu com a corveta Barroso. Ela levou 14 anos para ficar pronta devido à falta de recursos. Então, assim, é bem possível que exista algum atraso. A gente tem que lidar com essa possibilidade. E aí, como é que a gente faz? Vai ficar com 5 navios? Então, a Marinha do Brasil vai precisar repor esses navios para não ter sua capacidade mínima de combate ainda mais comprometida. E a solução para isso é fazer compras de oportunidade. O que são compras de oportunidade? Basicamente, é comprar navios aí de segunda mão, navios já utilizados por outras marinhas, né, ou de outros países. Então, a ideia, dentre essas opções que a gente tem no mercado, é qual navio que a gente vai escolher para a Marinha do Brasil. E aí, foi utilizado o método TOR
fatal, né? Então, usando essa tabela 1, esse estudo de Voigt, né? Tabela comparativa dos parâmetros de fragata e destroyers modernos, essa tabela é bem completa, a gente achou nesse estudo, e a partir desses dados escolhemos alguns dos critérios a serem utilizados na análise do navio. Então, contempla aqui critérios de dimensão, largura do navio, largura da boca, enfim. Velocidade máxima, raio de ação, propulsão, tripulação, artilharias, helicóptero, alguns tipos de artilharia aqui que a gente vai ver. E a partir disso aqui a gente escolheu os critérios que a gente poderia utilizar, né? Isso aqui foi feito em conjunto com especialistas da Marinha com mais de 20 anos de experiência. Então, os critérios: velocidade máxima, né, intuitivo, né, a velocidade correspondente ao regime de máxima potência, raio de ação, que é a distância máxima que o navio consegue alcançar saindo da base e regressar sem precisar reabastecer, tripulação, artilharia principal e secundária, tem aqui o ASW, que é Anti-Surface Warfare, né, que é o ramo que está ligado à supressão de combate de superfície, destinado a atacar ou limitar a eficácia de naves de superfície. Essa artilharia anti-submarino, né, ligada a localizar, rastrear e deter, danificar ou destruir submarinos inimigos. E o outro critério é o helicóptero, que contribui aí enormemente para o valor combatente, transferência de carga e evacuação aeromédica, né? Então, a partir daí, a gente chegou na seguinte matriz. Sendo que esses dados dessas 3 primeiras colunas, a gente tem aqui, nesse referencial. Tudo bem? Agora, os demais dados, que vão de artilharia principal a helicóptero, os dados, eles vêm, na verdade, com um tipo de armamento, por exemplo, da artilharia. Né? Então, vem os tipos de armamento aqui utilizados. E aí, como é que eu mensuro? Qual é melhor que o outro? O que é melhor? 2 armamentos X ou um Y? Então, o que é melhor eu usar? E aí, isso foi a parte que foi tratado, né, de forma conjunta com os especialistas. Então, o que é melhor? 2 armamentos Y ou um X? Né? Esse armamento X é melhor que o Z? Né? Então, a gente trabalhou com uma escala de intervalos aqui, né? Onde o maior valor é o melhor. Então, por exemplo, é uma escala de intervalos e a gente tem aqui uma clara preferência aqui para a artilharia secundária do LCF. Essas 4, LCF, F100, DDG 51 e F125, né? São as que apresentam a melhor artilharia, né? Enfim. Só que aí, tá, beleza. Aí a gente atribuiu os pesos para cada um dos critérios. Então, o helicóptero ficou com peso maior, menor foi tripulação. E na outra tabela, aqueles valores de P, Q e discordância. Então, P é o limite de preferência, Q, indiferença e D, discordância. Como eu já disse para vocês. O que é discordância? Discordância é o seguinte, simplificando bastante o entendimento, né? É aquele caso, né, que a gente tem 2 carros. A gente tem o Lamborghini e a gente tem o Gol, por exemplo. Então, vamos supor aí que o Lamborghini ele é melhor que o Gol em tudo. Nesses critérios que a gente tem, menos um critério. Qual é esse critério? Preço. Né? O Lamborghini ele é muito mais caro que o Gol. Muito, muito, muito mais caro que o Gol. E aí o que acontece? O que é discordância? Às vezes, esse valor dentro de um critério, vamos lá, você pode ter 2 alternativas. E a primeira ela é melhor que a segunda em tudo, menos em uma. Por quê?
Mas, nessa uma alternativa que sobrou, ela é tão pior que a outra que gera uma dúvida no decisor. Então, isso é discordância. Então, é isso. Eu tenho 2 carros, mas o critério preço é tão diferente, a Lamborghini é tão mais cara que o Gol, que se esse valor da diferença for maior que a discordância, o valor que eu imputei de discordância, quer dizer que isso vai gerar uma indecisão no meu tomador de decisão. Vai gerar uma dúvida aí. E aí os 2 critérios vão levar a mesma pontuação no final. Então isso é discordância. Bem, rodamos o estudo, né, do melhor navio operacional, chegamos na conclusão aí que o DDG 51 ele é o melhor da situação mais maleável, vamos dizer, da mais rígida, para a mais flexível possível. Né? Então a gente vê aqui que essas alternativas elas permutam entre si, né? De alguma forma, não, mais ou menos, né? Porque o LCF aqui vão estar permutando, mas ok. A gente vê que elas trocam de posicionamento, né? As melhores aqui, mas a DDG fica firme ali, né? Agora, o que aconteceu? Uma informação que a gente tinha, embora a gente não tivesse custo de todas, a gente sabia que o navio DDG 51 ele é o melhor disparado, mas ele é um navio muito caro. Então a gente trouxe 2 cenários novos aí. Então o primeiro cenário foi que a gente analisou as alternativas apenas do segundo grupo, excluindo o terceiro grupo. Então a gente fez aqui, ó, primeiro grupo, deixa eu ver o terceiro grupo. 1, 2, 3, 4. Essas 3 aqui foram excluídas. Tá? E esse aqui, a DDG 51, porque ela é mais cara. Então a gente excluiu essa alternativa e essas aqui e rodou o problema só com essas 4. E aí, rodando o problema só com essas 4, a gente chega na T45 como alternativa a ser escolhida. E o segundo cenário, a gente eliminou a de maior pontuação em todas as ordenações, aqui as situações, e a pior. Aqui já está ranqueado, tá, gente? Da melhor para pior. Então, a gente já tirou a melhor e já tirou a pior e rodou o modelo. E aí a gente achou isso aqui. A gente acha um outro resultado. Então, é isso. Então, foi um processo para auxiliar, que a continuação vai sair no artigo da Springer, porque nesse artigo a gente consegue incluir o custo do navio e como esses custos eles são, de alguma forma, incertos, né? A gente pega de fontes diferentes, cada fonte tem um grau de confiança, a gente trabalha nesse outro artigo com as pertinências, com o grau de segurança do dado. Então, aí eu consigo trabalhar com o grau de segurança das fontes e degradar, né, a pontuação das que eu tenho menos confiança, de alguma forma. Tá bom? Beleza. Agora é a parte que a gente faz em conjunto. Então, eu vou pedir a vocês para acessarem aqui o site http://www.tor-web.com. Então, eu vou abrir aqui com vocês. Vou ver se eu consigo abrir em 2 telas aqui. Bem. Por que em 2 telas? Porque eu quero pegar os dados do problema para fazer com vocês. Bem, tor-web.com. Deixa eu ver se eu faltou aqui o www.
Beleza. Deixa eu dar um zoom aqui, para a tela ficar um pouquinho maior. Bem, então esse é o método, ele é o site que o professor Marcos comentou, né? E é a ferramenta web para utilizar o Tor. Então, ela saiu tem pouco tempo. Então, eu trouxe aqui 2 problemas para a gente resolver com o Tor 2. Tá? Então, primeira coisa, primeira tela, eu vou selecionar qual método eu vou utilizar, se é o Tor 1 ou se é o Tor 2. Escolhemos o Tor 2. Aí vem aqui, número de alternativas, número de critérios e número de decisores. Então, aqui eu trouxe um problema muito simples, que até eu estou passando por esse problema. Né? Meu smartphone já está no fim da vida útil, tá para ser trocado, né? E eu estou avaliando algumas alternativas, né? Claro que eu trouxe só 4 critérios aqui, mas a gente poderia analisar com muito mais. É um exemplo ilustrativo aí para vocês. Então, eu trouxe aqui 4 alternativas, trouxe 4 critérios e vai ter um decisor só. Então, o Tor, ele é multidecisor, tá? Então, assim, a gente consegue, de uma forma conjunta, chegar no peso comum ao número de decisores que a gente está utilizando. Então, isso é uma característica do Tor. Então, botei 4, 4 e 1. Vamos para a próxima tela. Aí, nome da alternativa, vamos lá. iPhone 11. Já tinha um dado salvo, então eu vou botar aqui para a gente ganhar um tempo. Samsung. Critério custo, bateria, memória RAM e sistema operacional. Então, vou dar um tempinho para vocês digitarem. E, assim, queria comentar algumas coisas com vocês, né? Vocês podem reparar aqui que o custo, bateria, memória RAM são dados mesmo do problema, né, do celular. SO, eu atribuí uma nota numa escala de 1 a 10. De que forma, né? Eu sou usuário de Android, né? Então, eu tenho um Samsung aí há muitos anos. Então, estou mais habituado a ter um Android. Então, eu atribuí uma nota mais alta para o Android do que para o iPhone em sistema operacional. Não devido a um ser melhor que o outro, mas devido à minha preferência como decisor. Tá? Então, um ficou com nota 8 e o outro com nota 6. E outros dados são dados do produto mesmo. Tá bom? Bem, eu vou continuar aqui, então. Se alguém tiver qualquer dúvida, por favor, pode interromper. Então, indo à frente. Então, aqui, eu tenho algumas formas de atribuir o peso. Eu posso usar uma escala de razões, intervalo ou uma atribuição direta. Vou usar uma atribuição direta aqui no caso, porque eu já tenho os pesos. Então, aqui, os pesos que eu vou atribuir. O custo vai ser peso 2. A bateria peso 3, memória RAM peso 4 e sistema operacional peso 1. Ok? Beleza. Vou continuar. Bem, então aqui ele já faz uma normalização do peso para mim. Né? Ele já coloca numa escala de 0 a 1, né? de preferência. E aqui a gente vai entrar com os valores. O que tem que se atentar aqui? Que o custo, na verdade, a gente quer minimizar esse custo. Né? Não quer maximizar o custo. Então, o custo ele vai entrar com um valor negativo.
né? Ele é um critério monotônico de custo. Nossa ideia é que ele seja o menor possível. Quanto menor, melhor. Então, já a bateria não. Quanto maior, melhor. Memória RAM, quanto maior, melhor. E sistema operacional, quanto maior, melhor. Então, botei aqui o custo negativo. Pronto, entrei com os valores aqui. Vou conferir. Entrei tudo com menos. Tá certo. Menos 4.089, menos 3.409. Aqui está errado. 30.039. Por isso que é sempre bom conferir. 31.10, 29.42, 4.500, 4.100, 4.388, 6.688. Beleza. E aí, o que eu entro aqui agora? Aqui é o valor de P e o valor de Q e a discordância. E aí, como é que eu cheguei nesse valor de P, né? Isso já pensando na modelagem, não pensando só no software, né? O que eu falei que era o P? O P, ele é uma variação relevante para mim, né? Ele é um valor relevante para mim. Então, vamos lá. Eu atribuí nesse problema um valor de 1.000. Então, para mim, uma diferença de custo relevante é 1.000. Tentando aqui só explicar, olha só. Vamos supor que eu esteja comparando o iPhone 11 com o Samsung 10, ou vice-versa, né? Samsung S10 mais com o iPhone 11. A diferença de valores entre eles é 1.050. Não é isso? Essa diferença de valores, ela é maior que P. Se essa diferença é maior que P, o que isso quer dizer? Que eu tenho uma preferência forte pelo S10+. Tá? Então, isso é o valor de P, é o limite de preferência. Vamos pegar outro exemplo aqui. iPhone 11 e Samsung S20+. A diferença deles é de 411. Né? Essa diferença é menor que Q. Né? Ela é 411. Então, ela é uma indiferença aqui nesse caso. Tanto faz eu escolher um ou outro. Se ela tivesse entre P e Q, ela seria uma preferência fraca. Tá? Então, é assim que funciona o pensamento. Então, uma diferença relevante para mim é R$1.000. Para eu diferenciar aquilo como uma preferência forte ou uma preferência fraca. E um valor indiferente para mim é 500. Então, se a diferença entre eles for menor que 500, para mim tanto faz. Se eu tiver outros atributos aí positivos, né? Beleza. Mesma coisa a bateria aqui, né? Uma diferença de 500 para mim é relevante. Então, quando eu comparo aqui o iPhone XR com o S20, por exemplo, tem uma diferença grande aqui. Mais de 1.500. Então, tem uma preferência forte pelo Samsung S20+. Agora, entre esses aqui, não. Né? Eu tenho uma diferença de 300. Uma diferença de 300 ela é maior que o quê? Então, ela é uma diferença... 300 não, desculpa, 400. 400 ela é maior que Q e menor que P. Então, ela é uma preferência fraca. Eu tenho uma preferência fraca pelo S20+. E assim por diante. Então, vou entrar com meus valores aqui. E aqui está aquela minha discordância, né? Eu comentei com vocês do exemplo do Lamborghini e do Gol. Né? O que eu fiz aqui?
Na verdade, esse caso, para mim, não é interessante usar discordância. Né? Então, não tem nenhum critério que, se eu tiver uma diferença grande, eu invalide, né? Eu não quero utilizar, não quero levar isso em consideração. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, e pode ser uma regra aí para vocês. Vocês pegarem o maior valor, subtrair do menor valor, e jogar uma porcentagem em cima. Por exemplo, 1%, 5%, 10%. Então, vamos supor que eu tenho uma diferença aqui eu tenho 1.050, né, de diferença. Então, 1.050 eu jogo aí eu multiplico isso aí por 1,1. Então, eu jogo 10% acima desse valor e defino isso como discordância. Dessa forma, a discordância não vai influenciar no modelo. Ou pega e joga um valor bem alto aí na discordância. Bota aí 1 milhão, 1 milhão. E aí ela não influencia nesse tipo de análise. Tá bom? Então, beleza. Jogamos aqui. Ele pergunta se você quer usar a pertinência. Nesse caso, não. Porque eu não tenho outra matriz de segurança de dado. Eu estou 100% certo das informações que eu estou imputando. E ele pergunta se eu quero usar o TCA. Eu vou dizer que sim, tá? Só para vocês verem como é que funciona. Então, aqui ele já gera para mim as ordenações em S1, S2, S3. E aqui já gera a ordem, né? Ele fala que o S10 mais, né, é melhor que o S20 para mim, mais. E o iPhone 11 e o iPhone XR tem um empate técnico. Mas a gente pode tentar desempatar isso aí, né? Bem, S2 da mesma situação e S3 eu já tenho um desempate aqui. Ele fala que o iPhone XR é superior ao iPhone 11 na minha avaliação. Aí você vai falar, Fabrício, por que o S10+, que é mais antigo, está dando melhor do que o novo? Então eu explico para vocês fácil isso. É porque eu tenho um custo envolvido aqui, né? E o S20+, ele é muito mais caro que o S10+. Né? Então, basicamente, essa é a principal diferença. Então, lá no trade-off que você faz, não está valendo a pena pagar essa diferença, não. Vale a pena você ficar no S10+. Entendido? E aí, TCA, que foi o que eu falei, né? A gente vai rodar esse problema com todos os critérios e depois a gente vai eliminar o critério, né, de menor peso até o de maior peso. A gente vai eliminando aos poucos esses critérios para ver quais critérios são realmente necessários e quais são irrelevantes nesse processo. Então, aqui em S1, ele levanta para mim que sistema operacional e bateria é irrelevante nessa análise. Em S2 também. Em S3 também. Ou seja, se eu rodar esse problema tirando sistema operacional e bateria, eu vou ter o mesmo resultado do que rodando com as 4 critérios. Então, isso é só uma informação para saber o que está impactando de verdade na tua escolha, né? Ok. Bem, eu trouxe mais um exemplo para a gente fechar a aula de hoje. E, então, eu vou vir aqui. Dúvidas em cima desse exemplo? Alguém dê algum sinal aí, por favor. Tudo tranquilo por aqui. Tranquilo? Tem alguém aí? Falando enquanto um tem alguém aí. Tem alguém, né? Igual o professor Simões, né? Se tiver alguém... Se tiver alguém, mexe o copo aí. Mexe aí, ó. Mas tudo tranquilo mesmo por aqui, tudo certo. Tranquilo, beleza. Então, a ideia é vocês entenderem a utilização da ferramenta para vocês aplicarem em problemas
de vocês, da temática de vocês, né? Então, vamos lá. Vou rodar outro problema, tirei, né? Voltei para o tor-web.com e vou rodar outro problema, que agora é o problema da escolha de um carro, tá? Mas nesse problema da escolha do carro, eu vou utilizar pertinência, tá? Então, o que é a pertinência? Só para reforçar os conceitos. É o grau de segurança do dado que eu estou imputando. Ou seja, eu estou totalmente certo do preço, eu fui lá na concessionária, falei com o vendedor, ele falou, o preço é esse. Então, o preço é pertinência 1, eu tenho certeza do preço. Porta-malas é exatamente esse. Agora, consumo urbano, eu fui lá na revista Auto Esporte e ele me deu um consumo. Eu fui na revista Velozes e Furiosos e ele me deu outro consumo. Eu fui na revista, enfim. E aí eu não estou totalmente certo desse valor, né? Porque cada lugar me dá um consumo diferente, visto que o teste é feito de uma maneira diferente, né? Então eu imputei um valor aqui, mas aí eu coloquei um grau de segurança do dado que eu estou imputando. Então, para esse 11.4 aqui, eu coloquei um 0.9 de certeza, né? Para esse 10,5, eu coloquei um 0.75. E aí por aí vai. Mesma coisa para design. Eu não estou totalmente certo desse valor aqui que eu atribuí, né? Nesse caso, eu atribuí numa escala também, numa escala de intervalos, né? Variando de 1 a 5. Mas eu não estou totalmente certo do que eu acho bonito, o que eu acho que tem design, então eu botei um valor de pertinência mais baixo. O peso, eu estou certo do que eu estou imputando, o peso é esse mesmo, eu tenho certeza. Enfim, então vamos lá. Alternativas. São 4 alternativas, 4 critérios e 1 decisor. Alternativa 1 é o Nissan, 2 é o Honda HR-V, 3 é o Creta, 4 é o Renegade. Critérios, né? Preço, consumo urbano, design e porta-malas. Beleza. Qual o peso eu vou atribuir? O peso que eu vou atribuir é esse aqui, tá? Não é esse. Esse aqui é o grau de segurança do dado que eu estou imputando. Esse aqui é o peso que eu atribuí. Eu coloquei o peso como mais importante, seguido do consumo urbano, seguido de design, seguido de porta-malas. Lembrando, né, como vocês estão vendo aí na disciplina, isso varia de decisor a decisor, né? Tem gente que tem família grande, então viaja muito, então tem que ter um porta-malas maior. Tem gente que não liga para design, tem gente que não liga para preço, o cara que é o melhor. Enfim, então isso vai variar de decisor a decisor. Bem, vamos lá. Mesma coisa. O preço vai entrar com valor negativo, a gente quer o menor possível. Consumo urbano, 11,4, design 4, porta-mala 432. Esse preço aí é do modelo antigo, tá? Tá tudo mais caro. Se for num site para ver a avaliação dos carros, vai ver que houve um aumento aí no preço dos carros. Mas é como um fator ilustrativo mesmo. Bem, eu acho que está certo. Menos 90 mil, 95.700, menos 190, 190. Bem, vamos aos valores de P. Eu vou preencher, depois a gente conversa. Bem, vamos lá. Valores de P. Coloquei para mim como uma variação,
um valor relevante, uma diferença de R$3.000. Tá? Então, aquilo, se eu tiver uma diferença de R$3.000 de diferença, eu considero o mais barato como uma preferência forte. Tá? Então, aqui, por exemplo, acho que eu nem tenho essa diferença. Não, desculpa, tenho aqui, né? Tem uma diferença de preço. Não, tenho, claro, tenho 69 aqui, tenho 90, por exemplo. Então, aqui, ó, 90.000 e 95.700. A diferença entre o Nissan Kicks e o Honda HR-V, o HR-V é R$5.700 mais caro. Então, com isso, como o meu P é 3.000, 5.700 é maior que 3.000. Então, eu tenho uma preferência forte pelo Kicks, que é por causa do preço dele que é mais barato. Eu não tenho a diferença de entre 1.000 e 3.000. Ok. Consumo urbano. Botei um consumo, uma diferença de 1 para mim é relevante. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma diferença aqui de 1, esse aqui e esse. Vou pegar esse e esse aqui. O Nissan Kicks é 11.4 e o Renegade é 9,5. Então, tem uma preferência forte aí para o Renegade. Se esse valor estiver entre meio e 1, ele está na zona de preferência fraca. Se for menor que meio, ele está como uma indiferença. É o caso desse aqui. Tanto faz eu escolher o HR-V ou o Creta no consumo, porque é uma diferença de 0,1. Então, aqui vai entrar como uma indiferença. Design, eu botei um P de 2 e um Q de 1. Então, uma diferença de 2 para mim é relevante e 1 é irrelevante. E porta-malas, eu coloquei um P de 30 e um Q de 5. Então, uma diferença maior do que 30 litros para mim é relevante. Se tiver entre 5 e 30, preferência fraca, menor que 5, uma indiferença. Beleza, botei os valores, discordância, estão todos os valores mais altos aqui, tá? São valores mais altos do que a diferença do maior para o menor. Então, não vai influenciar aquilo que eu conversei com vocês. Então, quer usar pertinência? Quero. Vamos lá. Valores do peso para pertinência, todos 1. Então, aqui é 1, 0,9, 0,8, 1. 1, 0,75, 0,8, 1. 1, 0,75, 0,8, 1. Opa, já fiz errado, mas vou corrigir. Ó, aqui é tudo 1, aqui é tudo 1, 0,9, 0,8, 0,75, 0,8, aqui é 0,9, 0,9, 0,8, 0,75, 0,8. Beleza. Quer usar TCA? Quero. Então vamos rodar. Bem, rodando, ele deu para mim que a melhor opção, né, utilizando os critérios que eu utilizei, pesos de limite que eu utilizei, é o Creta. Né? Ele desde S1, ele já gera para a gente um valor maior do que os demais. Mais um adendo aí em relação ao TOR, que é bem legal, é que ele é um método cardinal, né? Então você consegue avaliar a diferença entre um e outro. Né? Às vezes esse aqui podia ser 1.702 e esse aqui ser 1.701. Então, será que esse 0.001 faz tanta diferença? Será que isso não é um empate técnico, né? Então, tem isso, né? Esse aqui podia ser 5 e o segundo lugar ser 1. Então, um é muito melhor que o outro, é muito superior. É diferente da gente ter uma ordem, né? Como só isso aqui, né? Enfim. Então, aqui gerou HR-V até em último, coitado, mas é por causa do preço, né? Já que o preço é o que eu coloquei o maior peso e ele é o mais caro, isso impactou muito ele, né? Então,
vai variar muito do critério que você escolheu, né? Então, é muito importante também ter um estudo em cima dos critérios, não só jogar no software e resolver, né? Entender de fato o que vocês estão usando. Então, ele gera aqui as ordenações. Ele roda o TCA. Segundo S1, nenhum critério pode ser removido. A gente vem para S2, nenhum critério pode ser removido. Em S3, ele diz que o porta-malas, que é a situação mais flexível, pode ser retirado, que não influencia tanto a análise assim. E aí, o Thor tem mais um recurso. Está vendo aqui que ele fala, do you want to use original nebulosa TCA? Se você puser o yes aqui e clicar em verificar os resultados nebulosos, o que ele faz, né? O que ele faz na prática? Ele avalia se eu tirar o critério porta-malas, ele me indica que em S3 eu posso retirar o porta-malas. Mas se eu tirar esse critério porta-malas, o que acontece? Todos os valores do porta-malas aqui é 1. Né? Então, eu estou totalmente certo desse dado que eu estou imputando. Se eu tirar isso aqui e fizer a média das linhas, o que vai acontecer, na verdade? Esses valores aqui médios vão reduzir. Porque eu estou tirando um critério que eu tenho certeza do que eu estou imputando. Então, na verdade, tirar esse critério impacta em ter mais incerteza no que eu estou trabalhando. Então, esse módulo do TCA nebulosa, ele te indica excluir ou não aquele critério que já foi indicado no TCA. Tá? Então, aqui, por exemplo, quando eu uso o TCA nebulosa, ele fala, ó, pela TCA nebulosa, nenhum critério pode ser removido. Então, ele fala, ó, não vale a pena não, porque você vai estar mexendo na precisão do teu modelo, ele vai ficar mais impreciso. Então, deixa o porta-malas lá. Tá? Então, é basicamente isso que ele trata. Bem, dúvidas nisso aqui? Por aqui tranquilo também. Tranquilo? Beleza. Uhum. Então, pessoal, esse é meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida de aplicação, vocês tenham alguma ideia para aplicar em algum trabalho de vocês, né? Problemas não faltam, tem um monte por aí, né? Marcos fala muito isso, professor Simões, né? A gente mora no Rio, no Rio de Janeiro, no Brasil, então, assim, que não falta aqui é problema para a gente aplicar. Quando você olhar, tem um problema. A qualquer local tem um problema, né? Qualquer local é uma oportunidade de melhorar. Então, me coloco à disposição, tá aí meu e-mail, meu LinkedIn, vocês podem adicionar sem problema. Caso vocês tenham alguma ideia para modelar ou aplicar algum problema, pode conversar comigo, que eu auxilio vocês nisso, em aplicar o TOR 1 ou o TOR 2, de preferência o TOR 2, para resolver esse problema que a gente tem esses critérios conflitantes. Tá bom? Agradeço aí a presença de todos, o convite novamente do professor Marcos, foi um prazer poder participar dessa aula e falar um pouquinho do método para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Eu deixei esse método por último de propósito, né? Porque esse método ele é uma bazuca, né? Então, assim, é como tudo na vida, né, cara? Você tem que saber se você precisa usar uma Fiat Uno ou uma Ferrari, né? Então, se você vai caminhar, se você vai carregar saco de cimento para fazer uma obra na sua casa, você vai usar uma Fiatzinha Uno, né? Toda caqueirada, né? Porque é para carregar peso, botar cimento, tijolo, vai rasgar o banco, né? Aí tu pega uma Fiat Uno ali 94 e vai fazer a tua faina, né? Agora, se você vai lá jogar no Cassino de Monte Carlo, tá passeando de férias, né? Aí você já, né? Aí você já vai num Porsche, vai numa Ferrari. Então, a mesma coisa são os problemas.
Então, problemas simples, né? Teve até um trabalho que o professor mostrou da fábrica de tortas. É até uma covardia, né? Utilizar um método desse num problema tão simples, escolher um Enterprise Resource Planning para uma fábrica de tortas. Qualquer método resolveria aquilo, HP, Sapevo, né? Até os métodos ordinais de Borda, Condorcet e Copland dariam o mesmo resultado que o Thor deu, né? Agora, o Thor não. O Thor leva em consideração se você está indeciso, se aquele critério entra ou não, né? Então, aí você coloca lá um fator de pertinência ali, né? Pertinência ponto 8, pertinência ponto 7, porque olha só a coisa, né? Que coisa interessante. É melhor utilizar alguma estimativa do dado do que você perder o dado, né? Então, por exemplo, é igual se alguém perguntar para mim, falar assim, me diz agora, eu quero saber o preço de uma fragata americana. Vou falar, 800 milhões de dólares. Mas eu não tenho certeza, que eu não estou consultando documento nenhum, mas eu sei que é mais ou menos por aí, 800 milhões de dólares, né, uma fragata. Então, não, coloca aí uma pertinência ponto 7. Quer dizer, você está usando um dado que está na cabeça do especialista, só que aí você degrada um pouco o dado, por quê? Porque você não tem certeza que ele está absolutamente correto, né? Você não recebeu um manual, um dado lá, um orçamento do americano para ter certeza que o preço é esse, né? Nos métodos tradicionais, como aquele que eu mostrei para vocês na aula passada, no HP TOPS 2N, o papo é o seguinte, tu tem lá as alternativas e tem os critérios. Se alguma célula daquela da matriz você não tem o dado, você tem que eliminar ou a alternativa ou o critério. Senão você não roda o problema, né? E aí você perde o dado, né? Então, quer dizer, então o que eu estou falando. E, além disso, o Thor trabalha com pseudo-critério, que o outro não trabalha, né? Essa história de pseudo-critério é um negócio muito poderoso também, né? Lá de preferência estrita e preferência fraca. Porque o nosso cérebro, ele pensa assim, né? Você vai comprar um carro. Aí você chega lá, o preço do carro é 80 mil reais. Aí no dia seguinte você vai comprar. Aí o carro agora está custando 80.200 reais. Você deixa de comprar o carro por causa dos 200 reais que aumentou? Você não deixa de comprar. Você foi preparado para pagar 80 mil, né? Então, 200 reais para 80 mil, então quer dizer, por quê? Porque eu não alcancei esse limiar de preferência fraca. Quer dizer, até 80.200 você entuba. Até 80.500 você entuba. Quando chega em 81 mil, você, opa, peraí, não, 81 mil já, peraí, ontem eu vim era 80 mil, agora já é 81, quer dizer, você já passou do limiar da preferência fraca. Tu já está ali entre a fraca e a estrita, entre o P e o Q, né? E assim vai subindo, até que vai chegar uma hora, se você chegar lá, o carro ao invés de 80 mil tiver 120 mil, você vai falar, não vou comprar, não vou comprar. Era 80 mil, como é que agora está 120 mil? Por quê? Porque rompeu o valor do P, que é o valor da preferência estrita. O nosso cérebro ele trabalha assim, né? Você vai comprar 3 telefones celulares, aí um está 3.900, outro está 3.950, o outro está 4.000 reais. O que o nosso cérebro faz? Empacota todo mundo no mesmo valor. Ah, está tudo 4.000. 3.900, 3.950, 4.000, tudo 4.000. O nosso cérebro ele pensa assim. E o Thor pega isso. E o Thor pega essa nuance, que os outros métodos não pegam, né? Então, o que eu estou falando, né? Se vocês forem resolver um problema muito simples utilizando o Thor, você está matando uma formiga com uma bazuca, né? Então, acho que não é o propósito. E assim, fazendo o papel do advogado do diabo, né? Ao mesmo tempo que o método é muito poderoso e é muito bom,
Por ser muito poderoso, é difícil explicar ele para o agente decisor. E aí, quando o agente decisor não entende, ele fica inseguro e não segue aquele apoio à decisão, porque ele não consegue entender o método, entendeu? Então, assim, eu tenho que usar onde que eu quero chegar, né, objetivamente. Eu tenho que usar um método que tem uma dificuldade inerente ao problema. Se o problema é simples, eu tenho que usar um método simples. Porque aí o decisor, ele entende, se sente mais à vontade de seguir aquele apoio à decisão, né? Agora, se eu chegar, eu tenho que usar um método como o TOR, por exemplo, se realmente ele for necessário. Porque aí não tem jeito. Você vai chegar lá e vai falar, chefe, olha, o problema é complexo mesmo, tem o P, tem o Q, tem um dado aqui, a pertinência, que eu não sabia qual era, e aí, né? É complexo, não tem para onde correr, né? Mas se eu ficar querendo pagar ali o babissância, né? Pegar um problema simples e usar um método super sofisticado, nós temos um grande risco, né, do decisor, do gerente, do diretor, do almirante, do general, falar, não, ó, não, isso aí vai com esse negócio de craqueza lá, de QTE, de cientista, isso aí é demais para mim, deixa eu escolher aqui como eu sempre faço, vamos fazer aqui um GT, né, instituir aqui uma portaria, um grupo de trabalho, o pessoal fazer aqui um estudo de Estado maior, esquece o negócio de Thor, Batman, Super-Homem, não, esquece isso, pô, né? Tem grande risco disso acontecer, né? Então, a gente precisa medir isso. E assim, todos os métodos que nós mostramos já têm ferramentas aí plenamente funcionais, online, não precisa pedir nada para ninguém. Ah, professor, me manda o arquivo. Ah, deixa eu baixar. Não, está lá. É só entrar e usar. O objetivo é esse mesmo, que as pessoas usem os métodos. Está lá, é só entrar e usar. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa última aula. Tá? Na verdade, essas aulas elas foram meramente informativas, né? Só para informar que essas coisas existem. É claro que, se vocês forem utilizar, vai ter que pesquisar muito mais, vai ter que estudar um pouquinho, ver os artigos, né? Não tem jeito. Então, eu não tive a menor intenção de formar doutores no assunto, não é isso. Eu quis só jogar uma sementinha, né? Porque à medida que você vai vendo a apresentação do método, eu tenho certeza que vocês foram se identificando, né? Caramba, eu consigo resolver um problema lá no meu setor, eu consigo resolver um problema que tem a ver com o meu TCC, né? Então, a ideia foi justamente essa, lançar uma sementinha para que, quando for preciso, vocês já sabem que o método existe e aonde está a ferramenta. Agora, há uma enormidade de outros métodos que vocês vão encontrar por aí, né? Tem um método, como eu falei na primeira aula, tem o método HP, que é o mais utilizado do mundo, tem aquele Best and Worst Method, BWM, tem os métodos da família Electric, que são mais de 20, são 23, se eu não me engano. Não, da família Electric são 21, e do Prometheus são 23 métodos, né? E aí tem o Todin, tem os métodos ordinais de Borda, Condorcet e Copeland, tem método que não acaba mais, né? Eu peguei aqui peguei 3 que eu tive a percepção de que vocês são capazes de resolver uma gama razoavelmente grande de problemas com esses 3. Não foi à toa que eu selecionei esses 3, né? SAPEVO-M é ordinal, você não tem dado, e é multidecisor, né? O HP TOPS 2N, você tem a matriz de decisão bonitinha, os dados, né, e tal. E, por último, o TOR, que é um método mais parrudo para problemas um pouco mais complexos. Então, quer dizer, eu acho que com esses 3, 90% dos problemas que vocês
encararem aí no dia a dia, 90% dá para ser resolvido com um dos três. Um dos três vocês conseguem utilizar e resolver o problema, tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado, professor Fabrício, pelo seu tempo, tá? Estar aqui essa noite conosco. Obrigado, Tiago. Obrigado, Pedro, Karine, Estela, todo mundo, pelo carinho. Qualquer dúvida, eu continuo à disposição. Vocês já têm o meu contato, tem o meu telefone lá no grupo, né? Eu continuo aberto aí para que a gente continue discutindo essas coisas, produzindo, né? A gente precisa colocar lá o nosso material na praça, o nosso artigo lá no grupo, né? Aos pouquinhos as coisas vão saindo, né? Aos pouquinhos. Tudo é uma construção, né? Tudo é um processo construtivo, né? As coisas não são, né, bem exatas, né? Então é isso, tá, pessoal? Então, boa noite aí e até a próxima. Boa noite a todos. Muito, Obrigado pela atenção. Valeu. Boa muito noite, obrigado, Fabrício. professores, pelo Até mais. curso, foi excelente, foi muito construtivo, e muito obrigado, professor Fabrício, obrigado, professor Marcos, foi um prazer compartilhar essa noite com vocês. Igualmente. Espero continuar em contato. Sim, claro, com certeza. Tchau, Marcos. Um abraço. Valeu. Tchau, boa Tchau. noite. Boa noite para todos. Muito obrigado novamente, professores. Boa noite. Valeu. Um abraço. Tchau.